negócio no Brasil é difícil. Para nós mulheres é mais difícil ainda. Mas perseverar é o grande segredo. O grande segredo para que a gente consiga alavancar qualquer negócio no Brasil é perseverar. Então, para homens e mulheres, perseverem. Acreditem num sonho. Se vocês têm um sonho, apostem nele. Porque apostando nele, a gente consegue caminhar e consegue alcançar os nossos objetivos. Foi assim que aconteceu com o jornal Voz do Piraquiaçu. Vou contar uma breve história da Voz do Piraquiaçu, que ela começa, inclusive, assim, até as imagens, elas contam um pouco da história. Primeiro, ela nasceu, a Voz do Piraquiaçu nasceu de uma história de amor. Há 3 anos, meu pai faleceu. E eu quase entrei numa profunda depressão. Foi muito difícil. Eu morava em Vila Velha, eu e Miele, que é cofundador, Miele Daut, que é o cofundador da Voz do Piraquiaçu. Então nós morávamos em Vila Velha, e foi quando meu pai faleceu. E passei um ano em Vila Velha, auxiliando minha mãe, mas depois eu falei assim, eu preciso curar a minha dor. Eu preciso ir para um lugar que eu cure essa dor. E nós topamos, eu e Miele, topamos vir morar na Orla de Aracruz. Nós movemos morar em Itaparica. Meu pai tinha construído uma casa lá e essa casa ficava lá abandonada boa parte do ano. E para não deixá-la abandonada, eu sentia um pouco do meu pai naquela casa. Só que não foi suficiente para acalmar a minha dor. Ela continuava ali. Aquela dor da perda continuava ali. Então, Miele, por isso que eu digo que é uma história de amor. Miele já quase não sabia o que fazer para fazer eu rir, para eu parar de chorar, porque assim, tudo que eu fazia eu lembrava do meu pai. Então ele falou assim, eu preciso te ajudar de alguma forma. E ele começou pesquisas na internet, e ele sabendo que eu sou jornalista de formação já há mais de 25 anos, ele falou assim, por que você não vai fazer o que você gosta, você ama fazer jornalismo? Eu falei assim, não sei. Aí entreguei currículo para N pessoas aqui em Aracruz. Para quem mora na Orla, para trabalhar aqui na sede é mais difícil ainda. Então, assim, era uma dificuldade atrás da outra. Aí o Miele falou assim, já sei o que vou fazer. Vou colocar um jornal na tua mão. Eu falei, como assim colocar um jornal na minha mão? Não, vamos fazer um site. Vamos pensar como é que a gente pode fazer um jornal. E começamos a pensar nomes para esse jornal e tal, e ele me sai, eu disse, poxa, uma coisa que é marcante para a Orla é o Piraquiaçu, né, que deságua ali em Santa Cruz, é uma boa ideia. Aí eu falei assim, mas o que a gente vai ser, tal? Eu falei, aí a ideia depois da voz, eu falei assim, pô, a gente tem que ser a voz do Piraquiaçu então. Pô, fechou. E aí saiu o nome, Voz do Piraquiaçu. Tá, mas e aí? Vamos fazer o quê? E aí contamos com pessoas para ajudar nesse nascer desse filho, né? Que aí veio a imagem, vocês podem olhar que era rádio, não era para ser jornal, era para ser uma rádio. E aí depois, não, rádio não, é web rádio. E foi avançando. Então chegou a ser web rádio, Voz do Piraquiaçu. E ali vocês verem que o Cocá remete às nossas origens indígenas. O Piraquiaçu, né, a foto do Piraquiaçu ali. E o microfone que é para justamente ser essa voz, a voz do Piraquiaçu, né, Então, esse aí foi a primeira
imagem que a gente teve do site, né? Ele era bem, assim, bem amador. Não que a gente seja super profissional hoje, né? Continuamos ainda bastante no amadorismo, mas a gente quis fazer uma diferença, a gente quis ser diferente. Mas era muito difícil. Aliás, tem um outro obstáculo, que era o acesso à internet. Onde a gente mora, não tinha internet. Então, todas as matérias que a gente colocava no ar, era matéria que a gente tinha que fazer roteamento de celular para o computador, muito pesado, era muito difícil, mas assim, cada matéria no ar era uma vitória. Eu falei, nossa, mais uma vitória, conseguimos colocar a matéria no ar. Então, assim, foi engatinhando. Nosso primeiro mês, nós tivemos 1.200 acessos, comemorando. Eu falei, caramba, fizemos 1.200 acessos, a gente não era conhecido, já tem 1.200 pessoas que conhecem a gente. Então, assim, foi caminhando, difícil, muito difícil, até que conseguimos uma internet. A gente agora consegue colocar a matéria no ar com mais rapidez, né? Tá, mas nós vamos, o que a gente vai falar? E chega naquele momento, quais serão as nossas pautas? Aí, a gente conversando, eu tive uma experiência de passar pelo jornal A Tribuna e cobrindo polícia, a editoria de polícia. E é muito difícil você cobrir polícia porque você cobre a tristeza das pessoas todo o sagrado dia. Eu pegava o plantão de 7 horas da manhã e 7 horas da manhã já tinha um monte de homicídio e era acidente e só tristeza. Eu falei assim, não, a gente não tem que se pautar pelas tristezas das pessoas, não. A gente tem que fazer, mostrar os problemas, as dificuldades, mas a gente tem coisa boa para mostrar dessas pessoas, dessas comunidades que tem na orla inteira. E aí foi quando a gente começou a pensar quais seriam as nossas pautas. Porque acesso às matérias policiais, elas têm muito acesso. Se a gente quisesse só ter acesso, beleza. Cada um dia é um assassinato, tal, agressão, e aí teria acesso, mas não era isso que a gente queria. A gente queria levar informação de qualidade para a população, porque a gente aposta na informação de qualidade. Porque é isso que faz as pessoas pensarem, isso que desperta as pessoas, isso aqui está acontecendo e a gente tem que pensar lá na frente. Então era isso que a gente queria, esse foi o propósito da Voz do Piraquiaçu. E aí as nossas pautas. Essa aqui é a história. Aqui, meio ambiente. Primeiro, Piraquiaçu é o rio que tem a foz lá em Santa Cruz. Então, nada mais justo do que falar, que nos pautar sobre o meio ambiente, contando o que acontece, as mais diversas pautas, os rejeitos que são jogados no Piraquiaçu, os problemas na orla, enfim, são N pautas ligadas ao meio ambiente, ligadas à sustentabilidade, ligadas ao conviver entre o homem e o meio em que ele vive. Né? Então a gente continuou, meio ambiente, legal, então o nosso nome nos remete a isso. E aí vamos ver o que a gente vai falar. O esporte. O Coqui está aqui, o presidente da AGAP está aqui também. Enfim, o esporte é a forma da gente resgatar. Eu passei também pela editoria de esportes do Jornal Tribuna e eu vi, assim, acompanhei diversas histórias maravilhosas de resgate social através do esporte. É possível. Então, assim, o outro lado da cobertura policial é justamente o resgate social através da cultura, através do esporte, através das matérias em que as pessoas elas são protagonistas das suas... Coloca o primeiro colocado geral, masculinos, primeiro, segundo, terceiro geral, primeiro, segundo, terceiro geral feminino, masculino, e a matéria vai ser pautada só por eles. Só que
cada esporte ele é dividido por categorias. Então, esses meninos aqui da Orla, eles não tinham espaço. Então, vamos falar sobre essa garotada, eles estão fazendo história. Eles têm o direito de estar na mídia. E aí a gente começou a fazer matéria de quem nem sonhava que um dia apareceria no jornal. E está lá, estão faltando. E nesse mesmo ano que a gente começou a cobrir as matérias com essa garotada subiu, foi parar na Dinamarca. São alunos do professor Jorginho que chegaram a participar de um mundial. Uma super história. Foi parar na grande mídia, claro. Mas antes de parar na grande mídia, teve que passar pelos pequenininhos aqui que apostaram naquelas categorias. Entendeu? E aí, a questão da cultura, a riqueza cultural que nós temos a riqueza cultural do negro, nós temos a riqueza cultural do índio, nós temos a riqueza cultural do italiano. É um município riquíssimo, belíssimo, tem assim, N coisas para contar da sua cultura, das suas manifestações culturais. Então, é isso que pauta a Voz do Piraquiaçu. E, claro, a cidade em si, as questões de transporte, as questões da saúde, as questões da educação, são pautas nossas. Então, a gente consegue ser a voz da comunidade, mostrando quando você chega num posto de saúde e não tem o teste para fazer de diabetes. Quando você chega num posto de saúde e não tem um aparelho para aferir pressão. Gente, como pode? Mas acontece. Na educação, tem ônibus que não entra para pegar aluno dentro de determinados bairros porque está cheio de lama. Então é isso, nós somos a voz dessas pessoas que sofrem todos os dias, o cotidiano dessas pessoas. Como é que seria o cotidiano dessas pessoas? A ideia nossa era essa, era querer dar voz às pessoas, entendeu? E por fim a política, porque a política, ela quando a gente fala de saúde, a saúde tem que passar pela política. Quando a gente fala de educação, ela passa pela política. A política, eu falo sempre, eu e minha, a gente sempre discute a questão da política, a política existe dentro de casa. Quando o pai e a mãe falam, você não vai sair, mas espera aí, a gente tem que dar uma concessão para o nosso filho, ele é um bom aluno, ele é um bom filho, ele é obediente. Então essa é a política dentro de casa. A política ela é inerente ao ser humano. O ser humano precisa fazer política o tempo todo. É política com o vizinho. O som do vizinho está alto demais, e a gente tem que, vizinho, vamos colaborar, sabe, até tal hora fica legal para mim, não te atrapalha e tal. Não é política. A política, ela faz parte da vida da gente, né? A questão da comunidade, como eu falei, do dia a dia. A questão da linguagem. A linguagem a gente buscou ser um veículo que traduza aquilo que muitas pessoas não entendem. Quantas vezes a gente se depara com umas pautas assim, o requerimento é esse. Se ficar no meio de uma matéria, vai ficar perdido lá e a pessoa nem pega para ler. Mas se ela estiver lá, pediu isso, pediu aquilo, pediu aquilo outro, pediu água, pediu transporte, aí fica mais claro para todo mundo entender, todo mundo ver. Então a gente tenta o máximo usar uma linguagem mais acessível para que todo mundo, de A a Z, consiga entender o que a gente fala. Questão da minha apresentação, eu já falei, tem mais de 25 anos de profissão. Passei por jornais de Brasília, que meus pais, eu não contei, essa é uma breve história minha. Meus pais são de Santa Cruz, meus pais nasceram em Santa Cruz, meus avós
Um era de Gramuté, outro era de Taparica, e mais o meu avô e minha avó de Santa Cruz mesmo. Então, assim, embora muitos aí já tenham falado que parece que caiu de paraquedas, não caí de paraquedas. Eu tenho um bocado da minha história de vida ligada a Aracruz. Então, mas meus pais saíram de Aracruz, foram para o Rio, eu nasci no Rio, morei vários anos em Brasília, mas a raiz da gente acaba chamando a gente de volta, né? E eu acabei vindo parar justamente em Aracruz. E eu agradeço muito por isso, né? Os nossos parceiros, atualmente Marmoraria Barra do Saí, Centro Automotivo Amigos, a Mary Lanchos, a Mary inclusive está aqui prestigiando o nosso evento, R-Cetinho, que é da Renata Curto, lá de Santa Cruz, e a Farmácia Preço Baixo, lá de Coqueiral. Também contamos com mais 2 parceiros, que é o Gustavo Esmalte e a Giovana Tabaque Silva. Esses dois parceiros vieram desse projeto aqui, que se chama Catarse. Agora eu vou fazer só um merchanzinho assim pra gente. Esse Catarse é uma plataforma de internet em que a gente pede contribuição mesmo, sabe? De 25 a 100, sei lá quanto der. Por quê? Porque a gente, para se manter independente, sem estar atrelado a nenhum grupo político, a gente precisa, né, de um incentivo financeiro. Então, esse é um site de financiamento coletivo, que a gente, foi uma grande ideia, assim, e aí os 2 parceiros que a gente tem, que é o Gustavo e a Giovana. Gente, essa é a Voz do Perequiaçu, sejam bem-vindos e eu espero que vocês aproveitem bastante esse seminário de hoje. Muito obrigada. E nós que agradecemos, nós de Aracruz e toda a região vizinha, nós agradecemos a você por ter retornado e ao Miele por ter vindo para cá. Nós estamos na era da informação, pessoal. A informação é muito importante. E ter pessoas que abracem essa causa, que levantem essa bandeira, é essencial para a gente. E hoje é dia de festa. É a comemoração do 2º ano do aniversário do jornal Voz do Perequiaçu. E para que a festa fique completa, temos uns convidados especiais. E vamos agora compor a mesa. Gostaríamos de convidar para compor a mesa o Dr. Jorge Silva, que será um dos palestrantes dessa tarde. Vamos para do outro lado, Jorge. Isso. Convidamos também Everaldo dos Santos, administrador, mais um palestrante dessa tarde. Muito obrigado pela presença. Convido agora nosso querido professor Gilzé Coutinho, economista, aracuzense, orgulho da terra. Temos uma palestrante que teve um problema mecânico no carro, está a caminho, e para brilhantar essa tarde, gostaria de convidar nosso querido e amado Dr. Coutinho, médico cardiologista, que será um dos palestrantes dessa tarde. Então é com um misto de prazer e responsabilidade que iniciamos oficialmente o 2º aniversário do 2º ano do jornal Voz de Perequiaçu, seminário Pensando em uma Nova Aracruz. Para iniciar esse seminário, falando sobre câncer de próstata, eu gostaria de convidar, eu não sei se ele vai ficar ali em cima, se ele vai vir para cá, tem um microfone à disposição aí. Gostaria que vocês recebessem com mais uma salva de palmas calorosa o Dr. Jorge Silva.